Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nesse encontro de hoje nós falaremos de uma festa que tem crescido cada vez mais no Brasil. Ela não é uma festa de origem brasileira, ela teve origem na Irlanda, espalhou pela Europa, chegou nos Estados Unidos e tem se espalhado cada vez mais por várias partes do mundo. É a festa do Halloween, também chamada de Dia das Bruxas. Recentemente eu participei de um debate teológico para falar sobre esse tema. Se o cristão pode e também deve permitir os seus filhos participarem da festa do Halloween. E eu apresentei os meus argumentos porque eu particularmente acredito que não deve participar. E eu vou apresentar para você alguns argumentos para que você possa criar aí a sua definição se você deve participar, se você deve permitir os teus filhos participarem desta festa. Para a gente começar a falar desse tema, eu quero apresentar os meus argumentos onde eu vou colocar o meu ponto de ser contra. Meu primeiro argumento, apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E de fato, a festa do Halloween, ela não convém para o cristão. Por quê? Por causa da sua origem. A festa do Halloween, ela nunca foi uma festa inocente. Ela sempre esteve carregada de misticismo, ela sempre esteve carregada de ocultismo e ela celebrava lá no seu início e até os dias de hoje em muitos lugares, ela celebrava aqueles mortos que estão no inferno. Então a festa do Halloween, ela não é uma festa inocente. O dia 31 de outubro, para aqueles que praticam a bruxaria, eles sempre colocaram que nesse dia existe uma conexão desse mundo natural aqui, mundo físico, com o mundo espiritual. Então nesse dia é um dia onde é feito bruxarias, é um dia onde eles de fato, aqueles que fazem a bruxaria, que praticam a bruxaria, eles usam esse dia como um dia propício para essas práticas e é justamente por isso que não convém o cristão participar. Essa festa que hoje tem tomado ponto no Brasil, começou ali nas escolas de inglês, trazendo a cultura americana para o nosso país, ela tem se espalhado hoje em dia. As escolas, no modo geral, as empresas, alguns condomínios, algumas famílias praticam isso, mas nós precisamos ter essa consciência. Não é e nunca foi uma festa inocente. Segundo lugar, a festa do Halloween, ela traz menção de práticas que biblicamente são reprovadas, que é a prática da consulta aos mortos, da bruxaria e da feitiçaria. Se nós olharmos para os textos de Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 13, Miqueias capítulo 5, versículo 12, Apocalipse 22, versículo 15, nós encontraremos que estas práticas, elas não são aceitáveis aos olhos de Deus. E uma vez que nós permitimos que os nossos filhos, ainda pequenos sobretudo, participem de festas assim, pode despertar neles a curiosidade de se aprofundar mais no tema, de conhecer mais sobre a bruxaria. E a bruxaria, ela passa a ser algo normal, algo aceitável. Não faz tanto mal assim, é normal. Nós já temos filmes que fazem esse tipo de trabalho, nós já temos séries que fazem esse tipo de trabalho, que é um trabalho prejudicial, que tem levado crianças e adolescentes a despertarem o desejo de conhecerem e de se aprofundarem mais no assunto da bruxaria. Em terceiro lugar, não é conveniente, porque pode causar escândalo. Paulo escreve na segunda carta, no capítulo 6, versículo 3, que nós não podemos ser motivo de escândalo. Nós não podemos escandalizar. Sendo assim, não é correto o cristão participar, porque pode sim causar escândalo para aquele que ainda é fraco na fé. Essas são palavras do apóstolo Paulo. Pastor, mas o Paulo não fala do Halloween. É claro, não vai aparecer em nenhum lugar da Bíblia a citação festa do Halloween, porque não existia na época dos apóstolos. Não existia na época bíblica. Mas a prática da bruxaria sempre existiu e sempre foi reprovada. Tá bom? Em quarto lugar, esta festa ela faz menção bruxaria,
trevas e inferno. Se nós olharmos para a segunda carta, lá no capítulo de número 6, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 15, Paulo vai dizer que não existe comunhão entre luz e as trevas, entre Jesus Cristo e Belial. Não existe comunhão. Pastor, mas é uma brincadeira, não seja radical. Não existe comunhão. Por mais que a pessoa diga, mas é uma brincadeira, o fundo é brincadeira, não tem como nós juntarmos, não tem como nós alinharmos uma festa com elementos satânicos que falam de inferno com o cristão. Não faz sentido, tá certo? Em quinto lugar, ex-satanistas não recomendam a prática. Pessoas que já passaram pelo satanismo não recomendam o cristão fazer ou praticar a festa do Halloween. Pastores que têm uma linha mais pentecostal, como é o meu caso, que fazem trabalho de libertação, que conhecem e que entendem de um mundo espiritual, não recomendam a prática do Halloween. Se você perguntar para mim, pastor recomenda? Não recomendo. Se alguém sentar na minha mesa e perguntar, pastor, o meu filho pode participar? Consciência tua. Mas eu, como pai, não permito, não recomendo que os meus filhos participem. Eu quero o bem dos meus filhos e se for para permitir, eu permito para que eles possam fazer coisas boas e não praticar uma festa que não faz sentido nenhum com aquilo que nós acreditamos, aquilo que é cristão. Em sexto lugar, nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sendo assim, não faz sentido um verdadeiro cristão celebrar as trevas. Não faz sentido algum. E em sétimo lugar, a Bíblia nos fala, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, que a nossa luz, ela deve resplandecer perante os homens. Uma festa que celebra as trevas não faz sentido para um verdadeiro cristão. Então, se nós olharmos, biblicamente não aparece um texto a palavra Halloween, mas percebe que a festa em si, ela é carregada desses elementos que biblicamente são reprovados. Então, eu particularmente não recomendo, eu particularmente ensino aos meus filhos a não participarem, porém respeito aqueles que participam, aqueles que não veem maldade nisso. Porém, eu vejo que não é uma festa nem um pouco inocente e acredito que esse vídeo de hoje simplesmente te sirva para refletir um pouco mais sobre essa questão. Eu não sou o dono da verdade, mas acredito que biblicamente não faz sentido um cristão participar desta festa. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Vale de Bênção, e também de você acionar as notificações, e assim que nós colocarmos uma novidade, você recebe em primeira mão. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.